Caião, eu sou evangélico e professor de filosofia em seminários teológicos e rede pública, mas vejo muita ignorância nesse meio. Muitos pensam que se não for evangélico, não será salvo e vão para o inferno. Pergunto, o que dizer daqueles que morreram antes da reforma protestante? Meu Deus, eu já disse. Como Adão interpretar... foi salvo pela cruz, todo mundo. A reforma protestante não agregou nada a esse mundo que Jesus já não tivesse feito antes da fundação do mundo. Ela só foi um embate de natureza histórico, um embate de pensamento, de consciências. Sim. Como interpretar primeiro, eu acho que é 1 Pedro 3,19, uma coisa assim, em que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Teria a algum reforma espírito protestante então já aceitado? passou para Pedro os espíritos em prisão. Ele pergunta como interpretar isso. Interpretar do jeito que está lá dito, é crer. É crer? Que enquanto ele estava morto na carne, como o texto diz, ele foi e desceu os espíritos em prisão. Sim. Em outra dimensão, sobre a qual Pedro fala e Judas fala, e o livro de Enoque falam, e que nesta dimensão que ele chama ali de Tártaros, usando a linguagem grega de Hades, de mundo da morte dividido em Elísios, o paraíso, e Tártaros, o inferno, Pedro usa a arquetipia grega para comunicar-se a eles, dizendo que na entrada no Hades, desceu ao Hades, não é o que diz o credo apostólico? Da entrada no Hades, que é o mundo dos mortos, segundo os gregos, só uma questão de linguagem. Ele foi ao Tártaros, era o inferno dos infernos. Aí onde estavam esses espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava que Noé construísse a arca, lá no dilúvio. Volta para Benai Elohim, possuindo as filhas dos homens, gerando os Nefilim, que corromperam toda aquela geração humana e a criação. Esses entes, esse pacote aí da antiguidade, gerou uma descaracterização humana tão profunda, que foi o que trouxe o dilúvio, que eles receberam um julgamento absolutamente diferente, dadas as circunstâncias daquele momento de humanidade, quando anjos, Benai Elohim, invadem a natureza humana. É por causa disso que se cria essa especificidade de juízo, para essa categorização de hibridização e de invasão da história humana e da experiência humana, da alma humana, dos sentidos humanos, pelo que o dilúvio veio e devastou tudo. Pois bem, Pedro está dizendo isso, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, aos quais Jesus foi e pregou a tais espíritos em prisão. E a palavra grega para designar essa pregação é evangelizomai, que significa proclamou a vitória da salvação. A vitória. Qual é a vitória da salvação? É a condenação dos homens? Ou a vitória da salvação é a salvação dos homens? Que vitória da salvação é essa que vence condenando? Se ele proclamou a vitória da salvação, o que significa? Que ele foi ao inferno torturar pessoas? Ou ele desceu por um objetivo redentor, proclamou a libertação, anulou desgraças? Como diz Paulo em Efésios, no capítulo 4, o que quer dizer que ele subiu? Senão que antes ele desceu às regiões inferiores à terra, fazendo referência à mesma coisa que Pedro fez referência, a ida dele à dimensão do Tártaros. E quando ele subiu às alturas, diz Paulo, levou cativo o cativeiro. Levou aquela catividade inteira,
redimida pela graça dele. Isso é que o texto de Pedro está dizendo. O pessoal não quer aceitar porque quebra o esquema. Quebra o esqueminha. Tudo que quebra o esquema fica de fora. Por exemplo, você já viu o pessoal incluir, o que eles fizeram com aqueles santos que ressuscitaram do pó da terra, na hora que Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo em duas partes, e o sol escureceu, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam, e as tumbas se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram, e entrando na cidade santa apareceram a muitos. O que eles fazem com esses que ressuscitaram aí nesse período, nessa hora? Fazem nada, porque vai dizer o quê? Eles foram os primeiros da ressurreição? Ressuscitaram antes de Jesus? Jesus não é as primícias? Então, aí eles não sabem o que fazer com esse cara, por quê? Esses caras, porque eles quebram a doutrininha, o pacotinho. Jesus vai ser as primícias da ressurreição, mesmo que ele fosse o último a ressuscitar, porque ele foi o único que ressuscitou de si mesmo, os outros todos foram ressuscitados. Ele é o único ressuscitado, porque ele é o único que de si mesmo, com autonomia contra a morte, desce no coração da morte e as garras delas não lhe puderam conter, ele sai dela vitorioso. É o único. Qualquer um pode ter ressuscitado antes e depois, pode ter sido glorificado, pode ter ficado igual a ele, mas ninguém foi como ele, porque os outros foram ressuscitados por ele. Ele é o único que ressuscita por causa da sua própria justiça. Como? Quando a gente entende isso, acabam os pacotinhos, acaba tudo isso. Os esqueminhas. Acabam os esqueminhas, quando essa centralidade está posta. O resto tudo é acontecimento. Tudo é acontecimento. Ai. O que vai acontecer agora, já que tudo é acontecimento? Eu não vou dizer para ninguém, não. Não vai falar, não? Não, eu estava vendo ali ainda agora, antes de descer, pela primeira vez em muitos anos, a Ana Maria Braga. Ah. Sabe? Sei. Eu não vejo a Ana Maria Braga há uns 10 anos. Aí Isso. hoje eu estava ali, antes de descer, eu passei lá e vi lá uma coisa, fiquei olhando lá para ela. Ana Maria. Tal, Aí eu fiquei vendo como é que ela vai para o intervalo. Como é que ela vai, Caio? Eu vou até ali e volto já. A sequência diz que eram pessoas, eram seres, eram espíritos que estavam em prisão quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Olha, quem eram os espíritos em prisão de 1 Pedro 3, de 18 a 21? Olha aí. Olha, aperta, você tem a resposta disso? Claro que eu tenho. Tem praticamente nada. Dá para clicar aí, por favor, dentro desse. Vai travar? Travar é a máquina lá dentro, não é o site não, que o site não trava coisa nenhuma. Olha só como é que ele funciona, que é uma beleza. Agora, aquelas máquinas ali, nós recebemos de doação do Fred Flintstone. Foi, e do Barney. Veio de Bedrock. Ainda continua aí até hoje. Então é um negócio essa Vem Ver TV. Agora deixa eu lhe dizer aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. O que está dito lá é tudo que você está me perguntando aqui para que eu diga. E eu vou dizer para você com todo carinho. Mas é algo redundante, porque está dito aqui. Está tudo disponibilizado para quem quer saber. A sabedoria está dita, feita e explicada. Então, deixa eu botar aqui, 1 Pedro. Basta botar 1 Pedro que já vai. E... no 20 explica. Hã? No verso 20 explica o que é dito no 19. Então leia você aí. No 19 no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, certo? Uhum. Aí em 18 fala que Jesus que fez isso e tal. Aí no 20 fala assim,
os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava aguardava os dias de Noé, Então foi antes do dilúvio. enquanto se O que a preparava. lógica diz? Quem eram essas pessoas? Elas viveram quando? Antes do dilúvio Tá. cair sobre a terra. Uhum, Tá certo? perfeito. Então, em primeiro lugar, é isso. É saber qual foi a primeira pergunta dele. Vou voltar aqui. A primeira pergunta dele é: o que é isto? Quem são esses espíritos? Quem são? Eu pergunto a você agora. Quem são, meu filho? O texto não está dizendo quem são? Sim, são os caras Que que noutro viveram tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. E Noé construindo a arca, ninguém queria nada. Ninguém acreditava que ia- acreditava, tal. Veio o dilúvio, liquidou todo mundo. Isso. Então qual é a pergunta? Sobre quem são? São essas pessoas dessa geração. Sim, Platão iria dizer, são os cidadãos da era de Atlântida. Tá, Platão só. iria dizer, Aham. foi destruída no dilúvio. Tá. Se você perguntar a mesma coisa, perguntasse aos incas, eles iriam dizer também. Houve um grande sepultamento e uma civilização inteira acabou por causa de um dilúvio, de uma ira dos céus. Aham. Qualquer povo da terra vai te contar que houve esse tempo dividido por esse corte. Hoje nem mais a ciência descrente descrê disso, porque as evidências se tornaram arqueologicamente esmagadoras, não dá mais para fugir do fato. Então quem? A resposta está dada. O resto, meu querido, é só você ler aqui, ó. Eu digo, sobre o texto, eis as possibilidades. Conforme os contextos de Judas e 2 Pedro, Jesus poderia ter pregado aos anjos que se mantiveram nos limites, que não se mantiveram nos limites da sua dimensão e seguiram outra carne, conforme Gênesis 6, de 1 a 10. Nesse caso, teria sido um anúncio de vitória sobre as forças espirituais que corromperam a espécie humana antes do dilúvio. Conforme o texto imediato de 1 Pedro 3, de 1 a 21, a referência seria aos seres humanos que noutro tempo, antes do dilúvio, haviam sido desobedientes a Deus e estavam em prisões espirituais. A palavra grega anunciou, pregou, anunciou, equivale a proclamar vitória. Portanto, a passagem é ambígua, pois não diz se foi um mero anúncio de vitória contra ou a favor. Considerando o Espírito de Jesus conforme o Evangelho, acho difícil crer que ele tenha ido às dimensões inferiores apenas para se gabar da sua vitória. A cruz despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo, mas isso não significou uma demonstraçãozinha de poder idiótico do tipo, vocês viram? Eu sou o mais forte. Deus é sério, e sua vitória não foi uma queda de braço cósmica. Ele é Senhor, e todos sabem disso. O mundo anterior ao dilúvio se tornou um mundo especial. Gênesis 6 nos diz que os filhos de Deus, a expressão hebraica para designar filhos de Deus, é apenas usada para anjos no Velho Testamento. Diz que os filhos de Deus haviam possuído as filhas dos homens e gerado uma raça que veio a corromper o caminho de todos os humanos. Tanto Judas quanto Pedro e Paulo fazem alusões ao livro de Enoque, de onde procedem informações mais detalhadas a esse respeito, conforme se pode notar nas notas de rodapé do meu livro Nefilim. Judas chega a citar o livro de Enoque e por aí vai. Então, meu filhinho, dá uma lida aqui, ó. Deu um trabalho para eu escrever um dia para um cara, devo ter gastado 1 hora para ler a carta dele, responder. Me honra nisso, tá bom? Tá aqui, ó. Você e o mundo inteiro, quem eram
os espíritos em prisão. Está escrito aí.